Sabe aquela ideia, quase um sonho, de definir uma API uma única vez e pronto, ela simplesmente funcionar em qualquer linguagem? Pois é, hoje a gente vai embarcar numa verdadeira jornada em busca desse que é talvez o santo graal da engenharia de software, a tal da API universal. O nome que dão para isso é API as Code, e a ideia por trás é genial. Pensa assim, tratar a definição da API do mesmo jeito que a gente trata nosso código. Rotas, esquemas de dados, regras, tudo num único arquivo de texto, sabe? Geralmente um YAML. E aí, claro, dá para versionar, testar, automatizar, enfim, é o sonho de consumo de qualquer pessoa que trabalha com arquitetura de software. Mas aí vem a pergunta de $1 milhão, né? Será que isso é possível mesmo? Um único arquivo, funcionando de verdade em qualquer lugar, para qualquer linguagem de programação? Essa é a pergunta que vai mover toda a nossa análise aqui. Então bora lá. Começou a busca. Para começar, vamos colocar as coisas em perspectiva. A gente precisa entender o tamanho do buraco. Porque veja bem, não estamos falando de linguagens que são primas distantes, não. A gente está falando de um verdadeiro abismo de arquitetura entre elas. E o nosso critério aqui vai ser bem duro. A ferramenta que a gente está procurando, a tal ferramenta universal, tem que funcionar e funcionar bem, de forma nativa e idiomática, em 5 ambientes de execução, 5 runtimes, que são completamente diferentes um do outro. E olha só essa tabela, ela mostra bem o tamanho do problema. Dá uma olhada na diversidade. De um lado, TypeScript com aquele event loop de thread única. Do outro, Python e o seu famoso e infame Global Interpreter Lock. Aí vem Rust, que nem tem garbage collector, com todo aquele sistema de ownership. Go, com as goroutines e channels. E, para fechar com chave de ouro, Erlang e seu modelo de atores totalmente isolados. Juntar tudo isso não é só traduzir sintaxe, é tentar fazer filosofias de computação que são opostas conversarem entre si. E no meio dessa turma toda, tem um que é a ovelha negra, digamos assim, Erlang. Ele é o verdadeiro ponto fora da curva. Essa linguagem foi pensada lá atrás para sistemas de telecomunicação, sabe? Coisa que não podia cair nunca. E por causa disso, a arquitetura dela quebra praticamente todas as regras que as outras seguem. E essa citação aqui da nossa fonte resume tudo perfeitamente. O ponto-chave é: Erlang não compartilha memória. Ponto. É diferente de todas as outras. Tudo acontece por troca de mensagens, com processos que não sabem da existência um do outro. O que isso quer dizer na prática? Que qualquer roteador de API que for gerado para Erlang tem que pensar de um jeito completamente diferente. Por isso, Erlang vai ser o nosso teste final, o nosso teste de fogo. Certo. Então, por onde a gente começa essa busca? Bom, vamos pelo caminho mais óbvio, o mais tradicional, os geradores de código estático. E o primeiro candidato que aparece na nossa frente é, sem dúvida, o OpenAPI Generator. Esse cara é um gigante, um projeto enorme, que dá suporte para uma lista impressionante de linguagens e, em teoria, ele cobre as 5 da nossa lista. Só que aqui é que está o pulo do gato. O OpenAI Generator, na verdade, ele não executa a API. O que ele faz é gerar um esqueleto de código. A fonte usa uma analogia ótima. É como se ele preparasse o canteiro de obras. A partir daí, quem está desenvolvendo é que tem que entrar e colocar toda a lógica de negócio na mão. E quando a gente joga ele no nosso teste de fogo com o Erlang, aí o problema fica escancarado. O código que ele gera para cada endpoint da API, ele simplesmente devolve um erro, 501 não implementado. Ou seja, ele cria a casca, a estrutura, mas todo o trabalho pesado, o trabalho de verdade, de conectar aquilo com a lógica de negócio, continua lá para ser feito. Não é uma solução plug and play, nem de longe. Então, primeiro candidato, desclassificado. Ok, os geradores estáticos não deram conta. Vamos então para a próxima categoria. As ferramentas mais modernas. O pessoal chama de IDLs, ou Linguagens de Definição de Interface. Bora ver como elas se saem. E aqui tem gente de peso, hein? Temos o TypeSpec da Microsoft, o Smith da AWS e outras plataformas que estão crescendo bastante, como Ferny e Apmeric. A promessa delas é ser algo mais sofisticado, sabe? Gerar SDKs que parecem nativos da linguagem, com validações mais fortes e tudo mais. Mas quando a gente coloca essas ferramentas à prova, contra as nossas 5 linguagens, o resultado é bem claro. E um pouco decepcionante, para ser sincero. Olha só, todas, sem exceção, falham no teste do Erlang. O Smith, da AWS, bate na trave. Ele cobre 4 das 5, o que é impressionante, mas justamente o ecossistema de atores da BEM fica totalmente de fora. Isso mostra que existe um buraco gigantesco no mercado, para quem realmente precisa que tudo converse com tudo. Ok, então a gente viu que os geradores de código não funcionaram. As IDLs modernas também não. E agora? Bom,
A solução, curiosamente, não vem de uma nova linguagem ou ferramenta, mas sim de um padrão de arquitetura. O nome desse padrão é Sidecar Proxy. Pensa num carro de corrida. A aplicação principal é o piloto, focado só em correr. O sidecar é a equipe de boxe, que cuida do pneu, do combustível, da comunicação, de toda a complexidade. A ideia é essa. Em vez de obrigar cada linguagem a lidar com rede, estado, roteamento, você coloca um processo separado, o tal do sidecar, do ladinho da aplicação e ele cuida de toda essa parte. A aplicação principal, ela só se preocupa com a lógica de negócio. É brilhante. E existe um projeto chamado Eagerspawn que usa essa ideia de um jeito muito legal. Funciona assim em passos. Primeiro, a pessoa desenvolvedora vai lá e define o sistema num arquivo YAML. Aí, um operador do Kubernetes lê esse arquivo e gruda um proxy sidecar, que, olha que ironia, é feito em Erlang, em cada serviço. Esse proxy resolve tudo, estado, rede, roteamento. E no final das contas, o que ele faz simplesmente chama a função do usuário, que pode estar escrita em qualquer linguagem e que agora não precisa se preocupar com nada de infraestrutura. E aqui a gente vê o negócio na prática, aquele conceito de APIs as code. É um YAML simples, declarativo. A gente só diz, olha, meu serviço é esse e ele roda essa imagem aqui. E essa imagem pode ter código em Python, em Rust, no que for. Toda a complexidade por trás simplesmente sumiu, foi abstraída. E o resultado final de toda essa jornada está aqui. O Eagerspawn, com essa arquitetura de sidecar, consegue finalmente dar suporte ativo para as nossas 5 linguagens: TypeScript, Python, Rust, Go e, claro, Erlang e Elixir, que são suportados de forma nativa. Afinal, o próprio proxy é feito com a tecnologia deles. A nossa busca parece que chegou a uma resposta. Beleza. Então o que a gente tira de lição de toda essa história? A conclusão é um pouco mais profunda do que só encontramos uma ferramenta que funciona. O ponto-chave está aqui. A diferença entre tentar forçar todo mundo a ser igual e criar uma boa abstração. As ferramentas que falharam tentaram forçar linguagens totalmente diferentes a se comportarem do mesmo jeito. Já a abordagem que deu certo foi mais inteligente. Ela criou uma camada de abstração, o sidecar, que deixa as linguagens conversarem, mas cada uma no seu próprio dialeto. A complexidade não sumiu num passe de mágica. Ela só foi isolada num lugar só, num componente comum. E tudo isso leva a gente para uma reflexão final meio provocativa. Será que essa busca incessante pela próxima grande linguagem de programação que vai resolver tudo não está meio equivocada? Talvez a próxima grande linguagem não seja de fato uma linguagem, mas sim uma arquitetura. Um padrão que nos dá a liberdade de usar a ferramenta certa para o trabalho certo, sem que o sistema vire uma bagunça. Fica aí a reflexão.